Agora, eu queria que você falasse um pouquinho dessas denúncias mais recentes que tornaram insustentável a permanência do Pedro Novaes no Ministério do Turismo. Pois é, Leilani, estava falando agora que ele poderia cair nos próximos minutos. Você acertou. Exatamente, Leilani. O que a gente via é que existia de fato, durante o meio da tarde, uma resistência do Pedro Novaes tentando segurar no cargo, mas o partido já não poderia assumir esse desgaste. Amanhã vai ter um encontro nacional do PMDB e esse seria o principal assunto do encontro se o Pedro Novaes permanecesse no cargo. Então, a presidente Dilma jogou a bola para o partido, a condução para o vice-presidente da República, Michel Temer, como ocorreu no Wagner Rossi, na queda do ex-ministro da Agricultura. E o que a gente vê claramente é que o ministro Pedro Novaes, ele já estava perdendo ao longo do tempo, como a gente estava falando agora há pouco, a sustentação política. E por que isso? Porque teve aquele episódio da verba irregular para pagamento de um hotel em São Luís, ainda quando ele era deputado. Depois teve essa operação voucher da Polícia Federal, e isso derrubou toda a cúpula do Ministério do Turismo. Naquela ocasião, o ministro Pedro Novaes já ficou muito fragilizado e só não caiu porque a própria presidente Dilma foi pressionada pelo PMDB, que queria manter Novaes e frear um pouco aquela faxina que estava em curso. Agora o que a gente vê é que com essa denúncia envolvendo diretamente agora o uso irregular de funcionários da Câmara dos Deputados para servir a residência do ministro Pedro Novaes, aí sim a situação ficou insustentável. Olha, o ministro Pedro Novaes já tinha um desempenho considerado sofrível pelo Palácio do Planalto. Tanto, Leilani, que ele só foi recebido uma única vez pela presidente Dilma Rousseff em todos esses meses de governo. O que a gente vê, então, é que já existia uma fragilidade. A presidente Dilma Rousseff estava esperando a reforma ministerial para substituir Pedro Novaes. E agora, diante dos novos fatos, das novas denúncias, a situação de fato ficou insustentável. Agora, Camarote, essa é uma pasta muito importante. A gente vai ter aí Copa do Mundo de 2014, Olimpíadas, é uma pasta que vai ter uma importância muito grande nos próximos anos. Você tem alguma ideia de quem são esses nomes que estão nessa lista que o Michel Temer está apresentando à presidente Dilma? Isso, Leilani, é uma lista tríplice. A bancada do PMDB está um pouco em dócil, porque na substituição do Wagner Rossi, ela já recebeu um prato feito, um prato pronto, que foi a indicação do ministro Mendes Ribeiro, e agora a bancada do PMDB quer ter, de fato, influência nessa escolha. O que está vindo aqui é uma lista tríplice para a bancada da Câmara escolher um deputado. Nessa lista tríplice ainda não está fechada, ainda está havendo consultas de última hora. Um dos nomes mais cotados é o deputado Marcelo Castro, do PMDB do Piauí. Tem o deputado Manuel Júnior, do PMDB da Paraíba. O deputado também Lelo Coimbra, do PMDB do Espírito Santo. Um outro nome que poderia entrar na lista, que é muito próximo do José Sarney, presidente do Senado, é o deputado Gastão Vieira, do PMDB do Maranhão. Enfim, o vice-presidente Michel Temer gostaria para o cargo, inclusive tentou articular o nome do vice-presidente da Caixa e ex-ministro da Integração Nacional, Gedel Vieira Lima. Mas houve uma articulação da bancada para que fosse um nome da bancada, um deputado para substituir o Pedro Novaes. Ou seja, o PMDB quer manter o feudo do Ministério do Turismo. E como você colocou, o Ministério do Turismo é fundamental nesse momento que vai ter Copa, Olimpíadas, para estimular o turismo, a infraestrutura também no Brasil. E por isso mesmo a presidente Dilma já considerava o ministro Pedro Novaes com desempenho abaixo da média, porque ela precisava de um operador mais prático para resolver esses problemas do gargalo no turismo no Brasil. Então, ele já tinha uma avaliação muito negativa no Palácio do Planalto, já iria sair na reforma ministerial, e agora o que a gente vê é que antecipou tudo com essas denúncias que motivaram aí a queda do ministro Pedro Novaes. Agora, Camarote, você falou em 2 ou 3 denúncias antes dessa. E ainda assim, o ministro manteve, pelo menos ao que parece, né, segundo essas últimas denúncias,
funcionários da Câmara trabalhando para ele ou, enfim, pagando coisas com dinheiro público. Isso acontece por uma certa certeza de impunidade, de que isso não vai ser descoberto? Certamente, Leilane, isso já não foi a primeira vez que isso foi denunciado aqui. Isso é uma prática que costuma acontecer com deputados, diga-se de passagem, de oposição, de situação, da base. É a certeza da impunidade, que nunca vai ser descoberto. Então acaba desviando funções de secretário parlamentar, assessor parlamentar, para servir a residência particular de um deputado. Então essa não é a primeira vez que isso acontece, isso já foi praxe no passado, hoje é uma prática ilegal, mas o que a gente vê é que mesmo assim ela continua sendo feita aqui na Câmara dos Deputados. E ainda mais, o que chama a atenção é que não é um deputado qualquer, é um ministro de Estado, que já estava afastado de suas funções aqui na Câmara dos Deputados, usa o gabinete de um suplente para pegar um motorista para trabalhar, para pegar um secretário parlamentar para trabalhar como motorista de sua mulher, em sua residência. O que a gente vê é a certeza da impunidade total, ou seja, do descuido com a coisa pública. Essa indignação que você está tendo, que eu ouvi agora há pouco no Palácio do Planalto. Olha, foi um desconforto enorme essas reportagens da Folha de São Paulo de ontem e de hoje. Mostra o descaso que tem, como você bem colocou, com a coisa pública. O que a gente vê é que isso criou tanto desconforto que a presidente Dilma também deu esse sinal verde rapidamente para o PMDB desde ontem, viu, Leilane? Com a primeira reportagem já denunciando o uso irregular de servidor da Câmara dos Deputados pelo então ministro Pedro Novaes. Então foi isso aí que já estava incomodando o Palácio Planalto desde ontem. Agora, camarote. Bom, sem dúvida nenhuma, indignação é o mínimo que a gente pode dizer, né? É a palavra mais suave que a gente pode usar. Agora, vamos falar da crise para a presidente Dilma, porque por mais que ela tenha, enfim, tido um bom álibi para fazer essa troca no ministério que ela já considerava com um desempenho baixo, a gente tem aí mais uma substituição no primeiro escalão da presidente em menos de 9 meses de governo, né? Bem colocado, viu, Leilane? O que a gente vê é que houve, de fato, um processo de faxina a partir do Antônio Palocci, depois do Alfredo Nascimento nos transportes. Teve o Nelson Jobim, que aí não foi um problema de irregularidade, mas sim do que ele estava falando, que estava criando constrangimento ao governo, porque ele chegou a atacar colegas de ministério. E aí depois a gente veio com a denúncia que levou à queda do Wagner Rossi da Agricultura. Foi aí que, inclusive, ela foi aconselhada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva a frear um pouco esse processo de faxina, que já estava incomodando muito a base aliada aqui no Congresso Nacional. E a presidente Dilma Rousseff mudou um pouco o discurso, chegou a ter denúncias envolvendo o próprio Pedro Novaes, na Operação Voucher, ele ficou no cargo. Também teve denúncias envolvendo o ministro das Cidades, Mário Negromonte, do PP, Partido Progressista, ele ficou no cargo. E a expectativa da presidente Dilma era, de fato, dar um tempo nas mudanças, nas mexidas ministeriais, para só depois da virada do ano, quando fosse realizada uma reforma ministerial. Mas agora, ela inclusive ia pegar como um gancho a desincompatibilização de ministros para a disputa das eleições municipais. Mas com uma denúncia tão forte, tão contundente, ela teve que novamente retomar esse processo de faxina. Foi uma necessidade, primeiro, para blindar um pouco o seu governo, desgaste na opinião pública. E depois também o próprio PMDB acabou tendo consciência, porque manter o ministro Pedro Novaes ia desgastar não mais um ou outro dirigente partidário, mas sim todos os PMDBistas no ano de véspera eleitoral. Leilane.